E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Viewer e as atualizações que ocorreram nas últimas versões. Cada versão nova do Nuke eles vão mudando uma coisinha ou outra, adicionando funcionalidades. A interface vai mudando um pouco, a funcionalidade continua praticamente a mesma, mas às vezes alguns ícones mudam de lugar e etc. Então eu vou falar sobre isso e dar algumas dicas que não são tão óbvias, a não ser que você vá muito fundo no manual e leia tudo. Então vamos começar com uma dica legal aqui, que é sobre os canais que você está visualizando. Você pode setar viewers que já vão direto no canal. Por exemplo, eu quero ver essa cena aqui no input 1 como RGB, você clica Shift quando você clica aqui no RGB. Ele seta aquilo para o RGB. E se eu entrar no input 2, por exemplo, e selecionar Shift canal alfa, então clica no Shift a hora que você dá o alfa, quando você voltar para o viewer, ele volta direto no alfa. Voltar para o 1, ele foi para RGB, voltei para o 2, ele foi para o alfa. Então assim você pode salvar qualquer canal específico aqui, pressionando Shift. Então, ó, salvei o B no input 2, agora eu pressiono 1, RGB, 2B. Então isso é bem legal quando você está fazendo keying, você está visualizando o alfa constantemente, você pode setar um dos viewers, um dos atalhos para ir direto no canal. Bom, a parte de baixo aqui do timeline talvez é a que tenha mudado mais, e tudo isso depende muito também do que acontece aqui no timeline, depende muito do que está setado no teu Project Settings. Especialmente o FPS, que é o frames por segundo, né? A quantidade de frames que ele toca por segundo, que é esse número aqui do lado. Então o primeiro número aqui você define quantos frames por segundo você quer que o viewer ele toque quando você der play. Então no padrão, o que tem um asterisco aqui, ó, 24, é o mesmo que está no Project Settings. Se eu der play aqui, o atalho, você pode ver parando o mouse em cima dos botões, o atalho é L, então você tem que estar com o teu mouse em cima do viewer, pressiona L, ele vai fazer o cache. Depois que ele fizer o cache de disco, que é essa linha alaranjada, você vai ver aqui, ó, 24 FPS, ou seja, ele está conseguindo tocar a 24 frames por segundo. Dependendo do efeito que está fazendo, pode ser que ele não consiga tocar a 24, ou da velocidade do seu disco, etc. Eu vou tentar colocar uma velocidade mais rápida aqui. Vou tentar tocar, sei lá, 240 frames por segundo. Você está vendo que ele está tentando tocar 240 frames por segundo, mas ele está conseguindo no máximo 60. Ou seja, ele está em vermelho aqui, mostrando que o teu real time não está correspondendo à quantidade de frames que você quer tocar lá. Então vou voltar aqui para 24. O segundo botão vai dizer se você vai tocar no formato de frames ou no formato de timecode. Então aqui seria um formato timecode para quem está mais acostumado com edição de vídeo, ou se está tentando fazer um match do timecode aqui. E esse terceiro botão aqui é um dos mais importantes, na minha opinião, que é o que ele está mostrando aqui em termos de in e out no timeline. Então, no caso, o padrão ele mostra o global, que é esse aqui, o frame range do in e do out do global. Se você quer colocar um outro frame range, por exemplo, o frame range do input, que é o nó que está sendo visualizado no momento, na verdade, a parte da árvore, da composição que está sendo visualizado, para ilustrar isso aqui, eu vou colocar um nó que chama-se frame range. Ele vai limitar o meu frame range para um novo aqui. Então, vou colocar aqui 380 e 400. Ou seja, eu estou dentro daquele frame range original, estou selecionando uma outra parte. E a hora que eu colocar input aqui, o que acontece? Ele coloca, se eu estou visualizando esse nó, né, ele coloca exatamente o input. Ou se você tem vários nós de read, cada um com um timeline diferente, por exemplo, eu trouxe uma outra imagem aqui, que começa no 620 e vai até o 680. Então se eu estou no modo input, eu visualizo isso aqui, estou no 380, 400, eu clico nesse aqui para visualizar, ele já vai direto pro in-out desse clipe. Então às vezes é prático, quando você está com clipes com timelines diferentes, usar esse modo input, porque ele vai direto. Se eu estiver no global aqui, ele mostra só o que está acontecendo aqui, ó, né, dentro dos globais do Project Settings. Então a gente tem o modo in-out, que daí vai ser definido pelos pontos de in-out que você seta aqui no Nuke. Então deixa eu visualizar isso aqui de volta. Para setar o in-out, a gente tem esse botão aqui, cujo atalho é I, né? E aqui a gente tem o out, cujo atalho é O. Então eu posso vir aqui no frame e pressionar I. Você vê que ele já tá cortando ali, ó. Eu vou ficar em global só para vocês conseguirem ver ali, ó. Ele cria essa barra laranjada. Vem aqui no 400,
faço O. Tem que cuidar para pressionar as teclas de in e out em cima do timeline, ou em cima do viewer. Se você pressionar fora aqui, você cria outros nós, né? Então, depois você pode manipulá-lo aqui, depois que você cria, ó, manualmente. E aí você pode dar o play e ele só vai tocar dentro do in e out. Quando está com esse botão limitado aqui, ó. Né? Se você tira o botão, ele toca todo o timeline. Então esse botão aqui ele liga e desliga o in e o out que você setou. O modo visible aqui é talvez o mais estranho de todos, porque você pode manipular o timeline com o mouse fazendo os seguintes movimentos. Alt ou Option e o botão esquerdo você faz um pan, né? Então você move ele para a esquerda ou para a direita. E o botão do meio com o clique faz uma área de seleção que você vai dar um zoom nela. Então ó, eu posso fazer um zoom naquela área daqueles frames, ó, 387 até, sei lá, 381. Essa que é a área que você mexe ou para a esquerda ou para a direita ou faz o zoom é a área visível. Então você vê que automaticamente quando você faz isso você entra no modo visível aqui, ó. Se eu faço um zoom aqui, ele já entra no modo visível automaticamente. Então essa é a área visível. E aí você dá play naquela área. Se você fizer, às vezes a gente clica sem querer e mexe aqui, bagunça, faz um zoom aqui, daí como é que volta pro normal da área visível? Para resetar isso aqui, você clica com o botão direito do mouse em cima do timeline, ele reseta isso pro global. Então ele vai pro teu Project Settings lá, que é o que está no teu aqui, né, no frame range. Daí tua área visível. Para você sair disso aqui é bem chatinho. Daí você pode fazer um Alt, botão do meio, para fazer um zoom out aqui, ou zoom in também. Então, a tua área visível fica de acordo com esse zoom aqui. Às vezes fica meio bagunçado. Mas a qualquer momento, pressiona o botão direito e você volta pro in e out do Project Settings. Ok? Bom, em termos de playback, aqui não tem muito segredo. É play para frente, play para trás. A gente pode avançar para o próximo frame pressionando right, ou seja, a seta para a direita no teclado. A seta para a esquerda é para andar um frame. Aí nós temos aqui, ó, Alt, seta para a esquerda, Alt, seta para a direita para ir para o próximo keyframe, caso você esteja com o nó habilitado. Vou criar um nó aqui e criar alguns keyframes, vai ser fácil de ver. Né? Cada frame aqui são keyframes. Para eu navegar entre os keyframes, eu tenho que estar com Alt, seta para a esquerda. O mouse tem que estar em cima do viewer para isso funcionar. Se você tentar fazer com o mouse aqui em cima do Node Graph, por exemplo, não funciona, ou aqui nessa área. Então, põe o mouse em cima do viewer, o nó tem que estar aberto, e você tem que estar vendo os keyframes aqui. Aí você pressiona Alt para a esquerda ou para a direita, Option, no caso do Mac, e você vai navegar entre os keyframes, certo? Se você tiver vários nós com vários keyframes abertos, ó, por exemplo, eu abro o Node Tracker que tem keyframes em todos, aí você está navegando frame a frame. Deixa eu abrir os dois ao mesmo tempo aqui. Então você não tem controle do que aparece se tiver um nó que tem keyframes em todos. Se você quer navegar só no Node roto, você tem que fechar, então, por exemplo, o Node Tracker aqui e ficar só com o Node roto aberto nas propriedades para aparecer os keyframes dele. Ok? Nós temos esses botões aqui que vão para o começo e para o fim do timeline, então é Home e End, os atalhos. E esses botões aqui é para você navegar a cada tantos frames. Por exemplo, eu venho aqui no primeiro frame da minha composição e faço... Ele está citado para 0 aqui, mas eu posso colocar um número, por exemplo, normalmente é 10. Né? Então, se eu estou no 377, eu faço Shift para a direita, ele vai para o 387, ou seja, ele soma 10. Se eu colocar um outro número aqui, por exemplo, 3, Shift para a esquerda, ele vai voltar 3 frames. Então você pode andar de 3 em 3 frames no timeline, pressionando Shift e a seta para a esquerda e para a direita, lembrando que o mouse tem que estar em cima do viewer. Esse botãozinho aqui, ó, ele diz o que teu player vai fazer quando ele chegar no fim do timeline. Então, por padrão, ele está em loop, né? Ó, ele toca inteiro e daí ele repete. E fica repetindo e você vê quantos frames por segundo ele está. Então esse é o repeat, que é o normal. O bounce, ele chega no final e volta. Né? Ele faz um rewind aqui, então ele vai e volta. Esse é o bounce. O stop, ele toca uma vez e para. Então se eu tocar para o lado direito, ele para lá. Se eu tocar para o lado esquerdo, ele para do outro lado. E o continue, ele vai tocar sem parar até o final, mesmo que não tenha mais nada na composição. Pode ver que ele está tocando aqui.
Então ele está indo embora e não para. Normalmente o modo mais usual é o Repeat ou Bounce, né? A gente usa mais. Para eu navegar para um frame específico, a gente tem alguns atalhos. Você pode clicar aqui dentro da caixa e escrever o frame que você quer, 370, e dar Enter. Vou colocar aqui 395. Se você clicar no Viewer, ele também finaliza, não precisa dar Enter. Agora, se você está em qualquer lugar com o mouse em cima do Viewer, você pressiona Enter no teclado numérico do teu teclado, e aí você pode acessar esse número e digitar qual você quer. Então eu posso colocar aqui rapidamente. Então é legal que você está com o mouse aqui em cima, você dá Enter, 400, dá Enter, foi para outro frame que você queria. Não precisa ficar procurando. Tem um outro atalho também, eu acho um pouco menos prático, mas também funciona, é Alt G, e aí é o Go To Frame, e aí você coloca qual frame você quer ir. Então essas são algumas maneiras de você acessar um frame específico e ir direto para ele. Esses números aqui na esquerda e na direita, apesar de eles parecerem que estão desabilitados, né, eles representam o in e o out do teu timeline, e no caso o in e out quando está setado aqui, ó, o in e o out ele coloca lá. Se eu fizer manualmente aqui, ele coloca automaticamente o número aqui. Você pode digitar o número que você quiser aqui também, então você pode vir aqui digitar e setar o in e o out digitando, também funciona, né, e ele automaticamente seta ali para você. Então é outra maneira de você acessar isso aqui. E esse número aqui embaixo é a quantidade de frames que tem no teu timeline. Então no caso aqui eu tenho 31 frames no meu timeline. Se eu colocar o in-out e setar o in-out, ele vai dizer, ó, agora você tem 18, agora eu tenho 15. Os últimos botões aqui são o seguinte: Flipbook, que é esse primeiro com a setinha de play, e o Capture. Qual que é a diferença? Né? É para você fazer preview em tempo real na memória da máquina. Então, se você clicar aqui em Flipbook, ele vai dar uma série de opções, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas o mais importante é que ele vai criar um flipbook e carregar na memória. E aí normalmente você vai ter um frames por segundo aqui ideal, porque ele carrega na memória, faz um cache e tal, então você vai conseguir ter um play em tempo real. Qual que é a diferença entre o flipbook e o capture, que é esse com a bolinha? A diferença é que o capture, ele é como se fosse o que a gente conhece de Play Blast em outros softwares, ele captura o viewer do jeito que está, com tudo que tiver em cima. Então, se eu deixar essa roto aqui, habilitar esse node tracker que tem essas marcações aqui e fizer o capture, ele vai fazer um render em JPEG, tá? E daí ele vai abrir para você e você vai ver que tudo que tem na tela ele põe em cima. Então, às vezes é interessante se quer mostrar alguma coisa, se quer passar para outro software e quer ter os trackers mostrando, enfim, você quer mostrar a tua tela de preview para alguém, para assistir, para revisar. Ele captura com tudo que tiver dentro da tela, mesmo que você esteja na visão 3D aqui. Né? Se estiver na visão 3D, com elementos 3D de interface e outros nós que habilitam coisas visuais na tela, ele captura. Já o Flipbook não, o Flipbook é como se fosse um render mesmo. Né? Então o Flipbook demora mais porque ele renderiza efetivamente os frames como se fosse a saída do nó que está visualizando. E o outro é como se fosse uma captura do que está na tela mesmo, então ele é bem mais rápido para renderizar e fazer previews. Certo? O cadeado aqui é para você travar vários viewers no mesmo frame. Normalmente os viewers estão travados, então se eu fizer 2 viewers aqui, ambos os viewers ó, estão no frames 397. Se eu mudo aqui, ó, ele muda lá. Agora se eu destravar, esse aqui trabalha independente desse. Então às vezes você quer fazer uma pintura visualizando um frame e editando aqui ó, em outro frame a pintura, por exemplo. Então você destrava um dos viewers e daí você fica ali com aquele parado naquele ponto enquanto você navega no outro. Então é para isso que serve esse cadeado aqui. Desses menus aqui eu não vou entrar em detalhes porque não mudou quase nada. Aqui também não. Aqui o que mudou foi algumas coisas visuais, mas basicamente aqui é para você colocar as áreas de Title, Action, que são essas áreas safes aqui. Aí a gente tem aqui a janela do filme, então você pode colocar uma janela e daí você coloca aqui a visualização, se você quer, deixa eu colocar uma janela diferente aqui, 2.35. A gente pode visualizar no modo linhas, no modo transparente ou no modo com barras pretas. E você pode carregar modos customizados via Python dessas janelas, caso o teu filme tenha uma outra janela. Né? Então isso aqui é o Exposure Warning, né, para dizer, ó, isso aqui está acima de 1. Se a gente passar o mouse aqui, ele diz, esse frame, esse pixel ali está acima de 1, 1.0. Então, aqui é o modo proxy, aqui é o full frame render, que mesmo que você esteja trabalhando só olhando a janela aqui, o preview está sendo feito em todo o frame, ou seja, ele calcula mais lentamente as coisas que está fazendo,
porém a hora que você mexe a tela e dá zoom para dar um play, ele tá tudo carregado já. Então é um modo interessante, às vezes, quando você quer fazer o preview de tudo que está acontecendo, mesmo que não esteja na tela, porque o Nuke normalmente ele visualiza, ele calcula somente o que está na tela aqui, né? Quando você está trabalhando com os nós. Essas duas setas aqui é o modo de fazer, você obriga o viewer a atualizar. Então às vezes ele está com algum problema, não deu um problema de cache, alguma coisa, você vai ali, obriga ele a atualizar, ele renderiza novamente aquele frame. Tá? Aí a gente tem a área de interesse, que é uma área que vai renderizar apenas o que estiver dentro da área. Então você clica ali, seta a área e tudo que você fizer vai funcionar só dentro da área. Pode ver que eu dou play, ele só dá play dentro da área. Ou seja, ele economiza a memória, economiza processamento de efeitos para que você trabalhe de uma forma mais leve. Então, quando você está trabalhando com um arquivo muito grande, muito pesado, você pode limitar o viewer a uma área. O pause, que vai pausar qualquer processamento. Não importa o que eu faça aqui, ó. Se eu aplicar efeitos, etc., nada vai atualizar, somente quando eu tirar o pause. Então é legal quando você está com um efeito muito pesado também. Aqui são os níveis de zooms, né, com os respectivos atalhos do viewer. Aqui é uma degradação em pixels da tela, então, ou seja, ele vai passar a calcular apenas 1 a cada 4, 1 a cada 8, 1 a cada 16, ou seja, ele deixa a tela com menos resolução. É uma forma de você visualizar efeitos mais rapidamente, degradando a qualidade da imagem, diferente do proxy também, é outro esquema, né, diferente do proxy. E aqui essas setinhas, se você não estiver cabendo na tua tela, ele começa a colocar dentro das setinhas. Se eu comprimir aqui o meu viewer, aqueles menus acabam entrando aqui nas setas. Lembrando que qualquer lugar que você parar o mouse aqui em cima, ele te dá uma dica, o que é, ó, Clip Warning. Se você não souber o que é Clip Warning, você pode abrir o manual, procurar exatamente essas palavras, você vai achar, né? Qualquer lugar que você pare aqui o botão, você vai ter o atalho L, K nesse caso, e assim por diante. Então é tudo bastante autoexplicativo. Tem alguns atalhos que não são tão óbvios, mas que eu acabei falando aqui para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo.